Bom dia, Grupo Refúgio, e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós nessa quarta-feira. E o que você está fazendo aqui, Janaína? Eu vim dar o pão diário no lugar da irmã Rafa. Eis-me aqui, Senhor, para a honra e glória do nosso Deus. E eu tenho uma mensagem tão poderosa da parte de Deus para nós, que eu tenho certeza que se você praticar, se você colocar em prática o que eu vou te falar hoje, eu não, a palavra de Deus vai nos ensinar hoje, a nossa vida será abençoada. Sabe por quê? Porque nós, seres humanos, temos a tendência de quê? De falar, de julgar, julgar com condenação. E a Bíblia não nos dá respaldo para que a gente condene alguém. A Bíblia nos dá respaldo, sim, para que a gente julgue, mas julgue sem condenação. Exemplo, olha aquela árvore, veja os frutos. Pelos frutos você vai conhecer a árvore. É isso, é sobre esse julgamento. Tem uma passagem também em 1 Coríntios que Paulo, ele fala para as pessoas julgar, né, os de dentro, e para que faça uma limpeza, porque estava tendo um reboliço ali na igreja de Coríntios. E aí Paulo fala, julgue e arranque do seu meio. Só que Paulo ali, o que ele estava dizendo, né? Além de ser isso, com essas palavras, mas eu quero dizer assim, o contexto sobre algo que era visível, pessoas que traziam contenda, pessoas que traziam divisão, né? Ali já estava visível o conflito. E aí Paulo diz, tem que se levantar, né? Tem que... Porque assim, a Bíblia ela nos dá esse respaldo desse tipo de julgamento, não condenação. Então assim, o que eu quero trazer hoje é uma parábola. Essa parábola é a parábola do joio e do trigo, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 13, e os versículos do 24 ao 30, onde Jesus conta a parábola. Depois nós vamos para os versículos 36 até o 43, é onde Jesus dá explicação da parábola. Pega a sua Bíblia. Pegou? Bora lá. A palavra do Senhor diz assim, ó. Jesus lhe contou outra parábola dizendo, o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas, enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo disseram-se a ele. Aliás, dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? E ele responde: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar o trigo. Com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-nos em feixes para ser queimados. Depois junte o trigo e guardem no meu celeiro. Aí agora a gente vai para o versículo 36, onde é a resposta que Jesus dá sobre essa parábola. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino.
O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos que praticam o mal. Eles os lançará na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Quando a gente estuda sobre essa parábola, né, a gente aprende que o trigo e o joio, eles são idênticos. Eles crescem juntos. E assim, no crescimento deles, não tem como você diferenciar qual é o joio e qual é o trigo. Porém, quando eles dão frutos, aí sim há a diferença. Porque na hora que eles dão frutos, o joio não dá, né? O trigo dá algo, né, que você faz depois muitas coisas, e o joio simplesmente, ele é uma erva daninha, de nada presta. E aqui, nessa parábola muito bem explicada pelo nosso mestre Jesus, ele fala, né, da comparação, ele fala com aquele pessoal em parábolas, mas ali com os discípulos ele já fala sobre o reino, né, sobre as coisas. Então ele diz, olha, o joio e o trigo são pessoas, né? O joio, na realidade, são pessoas de Deus, do reino de Deus, que têm boas obras, que fazem boas obras. Já o trigo é algo implantado pelo inimigo, né? São pessoas que não dão frutos, são os ímpios que eles não querem, né, se converter. Porém, quando você arranca né, se você arrancar o joio, você vai acabar também tocando no trigo. Então, deixe para Deus, né? Porque ele fala assim, os meus anjos, né, que vão naquele dia, que vão passar com essa peneira, que vão colher o trigo para mim, e o joio vai ser lançado fora. Então, assim, o que cabe a nós? Porque aqui está falando de joio e de trigo, o quanto ainda não tem diferença, né? Diferente daquilo que eu falei sobre Paulo, que Paulo ali na igreja de Corinto já estava evidente, pessoas que já se mostravam o que era, que já era evidente, que já trazia divisão, confusão, tá. Aqui na parábola já é um outro contexto, já é um contexto de pessoas que parece ser crente, né? Se veste como crente, porém não dão frutos. Só que ainda não aparece quem é um e quem é outro. Esse só vai aparecer quando for o tempo certo da colheita, que é Deus quem vai fazer. Então, assim, refletindo, trazendo para as nossas vidas, cabe a nós o julgamento que eu falei, no sentido de observar qual é os frutos e não de condenar. Como, né, hoje é a moda do cancelamento. Deixa Deus agir. Amém? Vamos fazer aquilo que nos cabe, aquilo que é da nossa parte fazer, porque a parte de Deus certamente Ele fará, e no tempo certo. Amém? Glória a Deus. Como é bom aprender, né, com a palavra de Deus. Como é bom a gente se espelhar, se moldar
na palavra de Deus. Como eu sempre estou repetindo, eu estou muito fixada naquele versículo, né, de Romanos 12:2, que fala da mente, da transformação de mente, também para que a gente não se molde, né, não se amolde no padrão do mundo. Então, assim, vamos nos amoldar no padrão de Deus. E o Senhor é tão maravilhoso que todos os dias, aqui no Grupo Refúgio, Ele traz uma palavra de alerta, de direcionamento, para que a gente simplesmente se amolde. A cada dia mais nós tenhamos a imagem e a semelhança daquele que nos criou, daqueles que nos chamou. Amém? Então, beijo a todos, fiquem com Deus, que Deus abençoe as nossas vidas. E hoje é dia de Rafá, o Deus que cura.